Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela entrevista e a possibilidade de estar falando com vocês. Eu acho que que a gente está chamando de frente ampla de esquerda no Brasil hoje, não só no Rio de Janeiro, é muito importante, é decisivo, né? Isso já era há um tempo atrás. Agora, num momento de um governo extremista, de um governo de extrema-direita violento, de uma ruptura democrática no Brasil, por mais que o Bolsonaro tenha sido eleito, eu chamo o governo Bolsonaro de fruto da democracia totalitária, né, que é por trás da eleição você ter um governo totalitário que vai rompendo com processos democráticos importantes do país. Hoje você não precisa de um tanque, ou você não precisa necessariamente do fechamento do Congresso para ter um governo autoritário, é o que a gente tem hoje no Brasil. Então há um risco iminente de ruptura democrática mais profunda no Brasil. É preciso então que as forças progressistas brasileiras entendam a eleição das cidades, a eleição de 2020, como uma eleição muito importante para uma inflexão do processo democrático brasileiro. O Rio de Janeiro ele se torna muito emblemático, não pelo Rio ser mais importante ou menos importante que qualquer outra grande capital, mas o Rio de Janeiro é o berço do bolsonarismo, né, de onde nasce essa força política mais conservadora e que tem o maior retrocesso desde 64 na história do Brasil. Então, uma vitória do campo progressista no Rio de Janeiro, ela pode ser uma vitória muito importante para o restante do país e pode ter um reflexo muito grande para 2022. Mas a experiência de uma frente ampla, reunindo não só o PSOL e o PT, deixando muito claro que eu acho que essa frente ampla tem que ser uma frente contra todo o campo progressista que está contra o governo Bolsonaro, né? Então eu acho que o PCdoB é importante, o PSB é importante, o PDT é importante, partidos inclusive como o PV e a Rede, que muitos podem não olhar no campo progressista, mas eu acho que são bem-vindos para um debate de programa e para um debate de articulação da frente ampla que pode estar sendo feito nas principais cidades. Olha, é uma liminar dada por um juiz que tem outras decisões que são polêmicas e posturas que são polêmicas, mas não cabe a nenhum de nós avaliar o judiciário a partir de um juiz, né? Essa é uma medida que todo judiciário tem que se responsabilizar por ela, porque senão a gente personaliza decisões judiciais e acaba não fazendo um debate mais profundo sobre responsabilidade democrática, sobre combate à censura, sobre garantias e direitos que todo poder judiciário tem que se responsabilizar. Evidentemente é absurdo a decisão de você desvincular um programa de humor por um valor moral, né? Talvez a gente devesse questionar que não há nada mais contrário ao pensamento cristão do que moradores em situação de rua. Talvez isso seja muito mais grave do que qualquer programa de humor, né? E não se vê nenhuma medida judicial contra a prefeitura por aumentar em tantos os números de moradores em situação de rua, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? São valores que, no meu entendimento, deveriam ser questionados e trazidos para um debate. Isso não pode se remeter a um debate de mérito, né? Quem gostou, quem não gostou do programa do Porta dos Fundos. Não é esse o debate. O debate não é quem não gostou não assiste. Quem gostou assiste, quem gostou replica, quem não gostou fala mal. Faz parte do processo. Eu posso achar que é sem graça, eu posso achar que esse é um tema delicado que não deveria ser tratado. Tudo isso está dentro de uma norma democrática. O que não se pode é ter o elemento da censura disfarçada de um elemento moral cristão, o que inclusive fere o Estado laico da própria decisão do Poder Judiciário. Eu espero que o próprio Poder Judiciário, entendendo qual é o seu papel diante da democracia, reverta essa decisão. Olha, eu espero que sim, um dos temas que eu vou tratar aqui em Portugal, nos debates, é exatamente que eu acho que essa revolução não pode ser um endereço, né? A revolução não pode ser uma linha de chegada, a revolução tem que ser um processo permanente no nosso dia a dia e a nossa capacidade mais fraterna de nos organizarmos enquanto forças políticas, onde as nossas diferenças elas não podem nunca ser tratadas como maiores do que o nosso desafio perante a ruptura democrática que hoje está colocada no Brasil, né? O Brasil tem hoje um dos governos mais à direita do mundo, hoje é um exponente mundial da extrema-direita, vista como referência da extrema-direita mundial. Então a gente, por mais que dentro das forças progressistas possam ter divergências, elas precisam ser tratadas como menores do que o desafio maior,
de entender o que está acontecendo com esse país, porque a situação pode piorar. A gente está no primeiro ano do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro hoje ainda tem 30% de aceitação às medidas mais absurdas. O bolsonarismo sempre teve 10%, chama de bolsonarismo ideias defensoras da ditadura, por exemplo. Sempre foi no campo de 10%, que já seria alto, mas 30%, 32% coloca no lugar do inaceitável. Então é importante que a esquerda tenha um programa para as cidades, é importante que a gente tenha um programa para a economia. A gente tem um problema mundial hoje, que é o modelo neoliberal dialogando com forças totalitárias, porque a democracia passou a ser uma ameaça diante de tantos sobrantes de um modelo de um capitalismo produtivo. Então esse é um debate que nós também temos. Qual é a nossa proposta econômica? Qual é a nossa proposta concreta para a segurança? Qual é a nossa proposta concreta capaz de ser uma proposta que unifique o campo progressista e que chame as pessoas para acreditarem novamente na política? Bolsonaro ganha uma eleição dizendo que a política não presta e que nenhuma política presta, e ele nega a política. O que na verdade é uma farsa, porque ele sempre fez parte da política. Qual é a política que a gente pode apresentar sem que nós sejamos o establishment, sem que nós sejamos a velha política, né? E ele possa ser o novo que nunca foi? De que maneira a gente dialoga com uma população que deixou de acreditar em toda a representatividade política há muito tempo, e não só no Brasil. É preciso fazer algo diferente que a gente fez até hoje, né? Por isso que eu costumo dizer que a nossa democracia não está em nenhum lugar do passado. A nossa democracia está em algo que virá. São duas coisas diferentes, né? Você tem um setor econômico, que é o que você na sua pergunta chama de establishment, que é o setor vinculado ao mercado, que não necessariamente é bolsonarista, mas de forma muito irresponsável e inconsequente dialoga com o bolsonarismo e acha aceitável flexibilizar a democracia para que a bolsa, o mercado, as ações possam estar bem. E tem que ser chamados nessa responsabilidade também. É um diálogo que quebre as bases bolsonaristas. A gente não pode achar que todos os liberais são necessariamente fascistas. Então saber separar isso e gerar quebra no bolsonarismo é muito importante. Isso não significa que serão aliados eleitorais, mas podem ser aliados no sentido de garantir uma democracia, até para que possamos ser adversários dentro da democracia. Então, são escalas diferentes de alianças, né? Uma aliança pela democracia não é uma aliança eleitoral. E aí a gente precisa estabelecer um diálogo com um setor muito mais amplo da sociedade. Estabelecer alianças eleitorais, sim, programáticas, que possam trazer para o campo progressista a possibilidade de dialogar, principalmente com os setores mais populares, que em boa parte votaram no bolsonarismo. O Bolsonaro não foi eleito pelas elites brasileiras. O Bolsonaro foi eleito pelos setores pobres brasileiros, senão ninguém ganha uma eleição só com a elite votando, até porque eles são muito poucos e cada vez menos, né? Mas é importante também entender por que essa população vota no bolsonarismo e nega essa política. Então, de um lado é o establishment econômico, agora do outro lado você tem o fanatismo. Um fanatismo que marca boa parte dos ministérios do Bolsonaro, como o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação, né, que são ministérios muito importantes, né? Esse debate com o fanatismo, a gente precisa apresentar uma razão política que supere isso, né? É muito grave ter um ministro da Educação que age como ministro da Educação do Bolsonaro. É muito grave ter um ministro do Meio Ambiente que age como age o ministro Bolsonaro, né? Não à toa o governo Bolsonaro, uma parte dos seus ministros falam que a Terra é plana. O que pode parecer uma grande piada mundial, na verdade tem uma estratégia. Porque se você é capaz de dialogar se a Terra é plana ou não, você é capaz de dialogar qualquer coisa. Tudo pode ser colocado em dúvida, né? Inclusive todas as verdades que se coloca sobre o governo. Nada passa a ser verdadeiro. E o Bolsonaro produz a própria crise no seu governo. É muito comum que eles produzam a própria crise. Isso faz com que a agenda do governo Bolsonaro, quem dê, seja o próprio Bolsonaro. A esquerda não consegue criar uma agenda que seja dela, né, contra o governo Bolsonaro. E essa agenda, a agenda de crise é uma agenda de crise gerada pelo próprio governo. Isso é uma estratégia também de quem quer governar, como se não fosse parte da política, como se fosse antissistêmico, mesmo tendo ganho a eleição. Juiz de garantia é uma emenda nossa, inclusive, né, dentro do grupo de trabalho. Minha, do deputado Paulo Teixeira e da deputada Margarete Coelho. A gente tem plena convicção de que o juiz de garantia, o nome já diz, em vários lugares da Europa ele é garantido. O juiz da investigação não é o mesmo juiz que define o caso. Isso é uma garantia democrática para o Poder Judiciário que a gente precisa muito. Ou seja, não é verdade que aumenta o custo porque os juízes já estão ali, apenas juízes de várias diferentes julgam o mesmo processo. Ele torna o processo muito mais transparente. Cá entre nós, o Poder Judiciário brasileiro carece muito de transparência, carece muito de eficácia, carece muito da possibilidade de você não ter um mecanismo viciado. Um juiz não pode agir como promotor
né? E talvez por isso o Sérgio Moro defendesse tanto contra o juiz de garantia, porque ele sempre agiu como um juiz e como um promotor. Isso não pode ser muito ruim para o processo democrático brasileiro. O Bolsonaro não vetou, contrariando o interesse do Sérgio Moro, porque ele sabia que ele seria derrotado no Congresso. A força política que a gente conseguiu mover no Congresso, fruto de um debate de 200 dias, o juiz de garantia não foi debatido em 20 dias, foram 200 dias debatendo o pacote anticrime e o juiz de garantia foi aprovado por ampla maioria da Casa. Foi um debate muito profundo, feito com um setor republicano, que não, longe de ser só a esquerda, até porque só a esquerda não aprovaria o juiz de garantia. Então o Bolsonaro sabia que ele sofreria uma derrota se ele vetasse. Esse veto seria derrubado no Congresso. Para não sofrer mais uma derrota, ele preferiu sacrificar o Sérgio Moro a sacrificar o seu nome no Congresso. Sem contar que o próprio STF, em sua ampla maioria, também é favorável ao juiz de garantia. Então esse foi um debate que a gente ganhou na sociedade e foi mais uma derrota para o Moro, o que faz bem para o Brasil.